Olá a todos. Na aula de hoje vamos tratar de um tema bastante importante usado dentro da eletrônica, que são as chamadas potências de base 10. Tá certo? Então vamos estudar na aula de hoje potências de base 10. Bem, para que usamos as potências de base 10? Qual a finalidade de utilização das potências de base 10? Entre alguns fatores, podemos citar a simplificação de algarismos muito grandes. Então, às vezes, encontramos dentro do terreno da eletrônica algarismos muito grandes que, se todas as vezes que fôssemos utilizar esse algarismo para representar um valor, né, ficaria muito ruim você ter que colocar num trabalho, num relatório, esse algarismo diversas vezes, né? Então, dentro das potências de base 10, nós vamos ter duas notações. Uma notação é chamada de notação científica. E a outra notação é chamada notação de engenharia. Ok? Então nós temos notações científicas e de engenharia que nós vamos ver depois. Aqui o objetivo dessa aula é o que? É entender, né, o trabalho das potências de base 10 para números muito grandes, como esse aqui, né, que é 1000, milhão, bilhão, 1 bilhão, ou números muito pequenos também, né? Quando encontramos números muito pequenos, também vamos representar esses números ou na notação científica ou na notação de engenharia, tá bom? Então, primeiro de tudo, potência de base 10 é um termo que a gente sempre está utilizando dentro da eletrônica, né? Principalmente dentro da eletrônica. E o que vem a ser essas potências de base 10? É a representação desse número aqui. Então vou pegar lá um número bastante conhecido, o número 100. O número 100, nós sabemos que a gente pode obter o número 100 através da multiplicação de dois números 10. Se eu multiplicar o 10 pelo 10, eu vou ter 100. Só que agora eu vou começar a fazer a representação para potências de base 10. Nós sabemos que não aparece, nós temos um expoente aqui que nós geralmente não colocamos sobre o 10, que é o expoente 1. Sobre o outro 10, expoente 1. Né? Uma das situações de multiplicação de potência de base 10 é aquela na qual nós conservamos a base. Essa multiplicação do 10 elevado a 1 pelo 10 elevado a 1, a base é o número 10. Então conservamos a base na multiplicação de potências com base 10. Então a gente conserva a base e soma os expoentes. Então vou pegar 1 desse cara mais 1 desse cara. Eu vou ter 10 elevado a 2. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer as representações, né, do expoente para o número, tá bom? Vamos aprender a andar, né, aqui, fazer a modificação de casas decimais no número para que nós tenhamos valores
de expoente aqui. E que representemos esse número ao invés de 100, 10 ao quadrado, né? Conforme vamos ver aí outros exemplos, tá bom, pessoal? Então, né, na aula de hoje, basicamente, nós vamos estar trabalhando em como fazer essa representação de numerais para a potência de base 10. Depois a gente vai para cá. Nesse momento vamos entender como vamos fazer isso daqui, tá bom? Então, se eu tiver o número 1000, a gente acabou de ver, né, pelo 100, que 1000 pode ser quem? O 10 vezes o 10 vezes o 10. Né? O que a gente viu? Que o expoente está sobre esse número 10, o expoente oculto aí, que está aqui, né? Que é 1. Aqui também é 1. No 1000 também é 1. Né? É vezes 10 a primeira. Ou 1000, 10 a primeira é o próprio 1000. E 10 elevado a 1. Lembrando que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Né? Aqui o que nós temos? Nós temos uma multiplicação de novo de potências de base 10. Então, na multiplicação com potências, o que a gente faz? Conserva a potência. Olha lá. Potência é a mesma. E, né, a mesma potência. E soma os expoentes. Então, vou ter 1 mais 1 mais 1. Eu vou ter 10 a terceira. Então, 1000 eu posso representar como 10 a terceira aqui. Tá certo? Daí alguém pode perguntar, bem, professor, e se eu tiver o 1000 e não quiser fazer isso? Você pode fazer. A gente lembra o quê? Que o 1000, se você quiser também, você pode trabalhar assim. Quem é o 1000? O 1000 é o 1000 vezes 10 elevado a zero. Tá certo? Esse 1000 ou 1000,0 vezes 10 elevado a zero continua sendo 1000. Qualquer número após a vírgula não tem valor. 10 elevado a zero é 1. Então 1 vezes 1000 é o próprio 1000. Tudo isso aqui é 1000. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou jogar essa vírgula uma casa para a esquerda. Essa vírgula vai sair dessa casa, vai vir para cá. Então, que valor que nós vamos ter aí, ó? Eu vou ter agora o 100,0 vezes 10 a primeira. Esse numeral continua sendo 1000, porque 10 a primeira é 10, né? E 100,0 é 100. 100 vezes 10 continua sendo 1000. Isso aqui é 1000. Isso aqui é 1000. Isso aqui também continua sendo 1000. Vou pegar essa vírgula que aqui está, vou jogar mais uma casa para a esquerda. Esse numeral vai ficar 10,0 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? Isso continua sendo 1000. Ah, professor, por que continua sendo 1000? 10 ao quadrado, nós já vimos, é 100. Né? 100 vezes 10, 1000. Ah, professor, e se jogar essa vírgula mais uma casa para a esquerda? Vamos fazer. Jogando essa vírgula mais uma casa para a esquerda, nós vamos ter o 1,0 vezes 10 elevado à terceira. 10 à terceira é 1000.
1000 vezes 1 é o próprio 1000. Tudo bem, pessoal? Então o que a gente pode tomar aqui? Todas as vezes que a vírgula dá uma casa decimal para a esquerda, temos aumento no valor de uma unidade do expoente. Andou uma casa para a esquerda, aumenta uma unidade do expoente. Tá certo? Então, quando a vírgula vai vírgula para a esquerda, né? Vírgula para a esquerda, quando temos a vírgula para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Então a vírgula dá uma casa para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Daí alguém pode perguntar: professor, tem alguma maneira mais fácil? Tem, pessoal. Nós temos o uso da calculadora, né, que temos aqui. Então, olha só. Nessa calculadora, eu vou trabalhar sempre com esse modelo de calculadora, né, para ficar mais fácil. Então, olha só como é fácil trabalhar, transformar esse número 1000 para valor de expoente. Então, vamos lá. Vou ligar a calculadora, vou digitar 1000, 1000. Temos aqui, ó, no visor da calculadora, né, o número 1000. Tá certo? Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu quero que esse valor fique em notação científica aí, né? Ou também até de engenharia. Aqui essa calculadora ela já dá o valor em engenharia, né? Que é mais fácil. Eu aperto engenharia, aqui essa tecla, aqui ó, engenharia, tudo bem? E igual. O igual aparece. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, 1000, aperto a tecla engenharia. Vou fazer de novo. 1000 igual, aperto engenharia e já vai para 1/10 a terceira. Tá certo? Tudo bem? Então eu apertei, ó, de novo, ó. 1000 igual, aperto a tecla engenharia, ó, já vai direto 1/10 a terceira. Tá certo? Então vou apertar a tecla engenharia aí do painel da calculadora e já chego nesse valor. Então apareceu na minha calculadora aqui, conforme eu faço a observação, né? O 1 vezes 10, bem pequenininho lá, aparece no visor da calculadora isso aqui, ó, né? Apertando aqui, ó, o 1 bem pequenininho vezes 10 em cima 0,3. Então, esse 1 vezes 10 a 0,3 é 1/10 a terceira, né? Que é esse valor aqui, ó, que a gente acabou de ver. Tá bom, pessoal? Então, desta maneira, né, a gente está aprendendo a trabalhar com a potência de base 10, né? Passar o numeral com esse valor aqui, né? Para o numeral com essa representação aqui. Então, alguém pode perguntar: professor, às vezes o número vem com outro formato lá, tal. Então vamos pôr um número com outro formato. Vou pôr esse número aqui, ó. Bem, esse número não tem só zeros agora, né? Tudo bom? Esse número aqui é o 1.030.405, né? Então, como que eu vou passar esse numeral para notação científica ou de engenharia? A gente pode colocar lá esse número vezes 10 elevado a zero. Ou por que 10 elevado a zero? Porque qualquer número elevado a zero é 1.
tá certo? Então, olha só o que eu vou fazer. A vírgula está aqui atrás. Então é 1.300, 1.030.405,0. A vírgula está aqui, tá certo? A vírgula está aqui, ó. Ela está oculta, mas ela está ali. Beleza? Vezes 10 elevado a zero. É o mesmo padrão. Eu vou colocar o quê? Vou fazer um trabalho matemático na qual a vírgula vai andando de casa decimal em casa decimal. A vírgula vem uma casa decimal aqui, né, para a esquerda. Então esse numeral vai ficar com esse valor. Vezes 10 a primeira. Ah, professor, eu já sei, isso aí é fácil, já vou direto. Posso fazer direto? Pode. Quem já sabe, faz direto. Não precisa ficar perdendo tempo. Já vai direto, porque já conhece. Mas às vezes algumas pessoas não viram isso daqui. E pode ser que algumas pessoas tenham visto isso aqui há muito tempo. Então, por causa disso, eu vou fazer bem passo a passo. Quem souber não precisa estar vendo todo esse detalhamento que eu estou explicando, né? Já segue. Então, ó, a vírgula anda mais uma casa para a esquerda. Aí, né? Nós vamos ter esse aqui, ó. Vírgula 0,5 10 ao quadrado. Tudo bem? Ah, professor, e se andar mais uma casa? Se andar mais uma casa decimal, esse número vai ficar 1030,405 vezes 10 elevado à terceira. Tá certo? Ah, eu vou andar mais uma casa. Sim, mais uma casa. Andando mais uma casa para a esquerda, esse número vai ficar 103,0405 vezes 10 elevado à quarta. Se andar mais uma vírgula, vai ficar 10,30405 vezes 10 à quinta. Se essa vírgula andar mais uma casa, vai ficar 1,030,405 vezes 10 elevado à sexta. Ok, pessoal? Então, estamos trabalhando aqui, nesse momento, como se trabalha com a movimentação da vírgula em casas decimais para a esquerda, e o que a gente observa? Um aumento, cada casa decimal que a vírgula anda para a esquerda, aumenta uma unidade do valor do expoente, tá certo? Bem, aqui pessoal, que já vou falando, né, nós estamos trabalhando também, né, com a notação científica. Ô professor, o que vem a ser a notação científica? Na notação científica, pessoal, nós vamos ter apenas um número na frente da vírgula. Esse número na frente da vírgula, ele pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ah,
Ah, professor, pode ser o zero? Não, o zero não pode ser. Então, de 1 até 9, na frente da vírgula, nós temos a chamada notação científica. Quando temos de 1 até 9, na frente da vírgula, o único valor na frente da vírgula, não importa o que vem atrás, pode ser o 3, o 56, o 1009, o 109, o 0006, o 7401, o 0102, o 333, o 889031. Não importa o numeral que venha depois, com um único número a notação científica, ela se caracteriza por ter apenas um número na frente da vírgula, e esse número vai de 1 a 9. E não importa o valor do expoente, diferente da engenharia, que tem uma regra. Na científica não tem uma regra, então na científica eu posso ter expoente 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, né? Qualquer número aí. 10 a menos 4, 10 a quarta, 10 a 20, 10 a 11, 10 a 3, 10 a 2, ou não tem, né? 10 a quarta, quinta potência, qualquer valor. Do 1 ou do menos 1, do menos 1 ao infinito, né? O valor aqui vai ser do menos 1 até o menos infinito, ou do mais 1 até o mais infinito. Não importa o valor do expoente, tá certo? Então, esta aqui, pessoal, é a chamada notação científica, que a gente vai estar estudando também, que é bom estar sempre fazendo um estudo mais detalhado, né? Ah, professor, sempre vão ser números grandes como esses aqui? Não, pessoal, às vezes podem ser também números muito pequenos, conforme nós vamos ver agora, certo? Então, eu posso também estar trabalhando com um número bastante pequeno, olha lá, 0,1. Como que eu posso representar o 0,1 na notação chamada notação científica? Olha só, o 0,1 eu posso pôr vezes 10 elevado a 0. Por quê? 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 0,1 é o 0,1. Continua sendo o 0,1. Tá bom? Se eu vier agora com a vírgula para a direita, olha só. Se eu vier com essa vírgula para a direita, né? Olha só o que vai ocorrer. Esse número, né, vai ficar 1,0, porque a vírgula veio para cá, vezes 10 elevado a menos 1. Tá certo, pessoal? Então, conforme eu vou agora com a vírgula para a direita, o expoente diminui de uma unidade. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo lá. Vou pegar o exemplo para não ficar assim, 0,01 vezes o 10 elevado à terceira. Tá certo? Olha só. Não precisa só ser expoente negativo, pode ser expoente positivo também. Então a vírgula vai andar uma casa para direita. Esse número agora, vou até separar aqui, né, que é um outro exemplo.
Esse número agora vai ficar 0,1 vezes o 10 elevado ao quadrado. Porque a vírgula vem para a direita, diminui-se uma unidade do expoente. Agora a vírgula vai andar mais uma casa para a direita, né? Então esse número agora vai ficar 1,0 vezes o 10 elevado à primeira. Tá bom? Então, 1 vezes 10 a primeira. 10 a primeira é 10, né? Então 1 vezes 10 a primeira é o próprio número 10. Então esse aqui é também o número 10. E esse aqui também é o número 10. O valor bruto do número não mudou. O valor do número não mudou. Continua sendo o número 10. O que mudou foi sua maneira representativa, né? Aqui nós estamos trabalhando exemplo com a notação científica, tá certo? Então temos esta situação aí também. É bastante importante nós tomarmos corpo dessa situação, né, para usarmos aí em outra situação. Então vou pôr aqui um outro exemplo. Eu tenho agora esse número aqui, ó, 0,0001 e eu quero passar para notação científica. Bem, aqui eu vou ter duas situações. Para quem já sabe fazer direto. Ah, eu sei fazer direto, beleza. Para quem já sabe fazer direto, vai colocar algo assim: 1,0 vezes o 10 elevado a menos 4. Ô professor, como, e para quem não sabe? Para quem não sabe, né, existem algumas maneiras da gente estar trabalhando com isso de uma maneira bastante fácil aí, tá? Quem já sabe faz assim. E quem não sabe, como que a gente pode passar esse número para notação científica? Vou fazer de uma outra maneira, ó. 0,0001. O que a gente tem que ter na notação científica? Apenas um número na frente da vírgula. Esse número pode ser de 1 a 9. Então esse cara vai estar na frente. Então esse cara vai estar na frente. Como... Opa! 1,0. Esse cara vai estar aqui na frente como 1,0. Mas como que esse cara se tornou 1,0? Esse número, se você quiser, você pode pôr vezes o 10 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes isso é o próprio número. Daí você pode, opa, isso vai chegar numa potência de base 10. Eita, caneta. Beleza? Chegou lá numa potência de base 10. Se ela volta à posição normal. Né? Olha só. Qualquer número menor do que uma unidade, menor do que 1, para que eu torne ele nesse formato, o expoente vai ser negativo. Qualquer número menor do que a unidade que esteja nesse formato, o expoente vai ser sempre negativo. Tá certo? E daí? E daí eu vou contar a quantidade de casas decimais que essa vírgula vai usar. Ó, essa vírgula vai andar uma casa decimal, duas casas decimais, ela vai vir aqui primeiro, depois aqui, ela vai andar três casas decimais
e ela vai chegar aqui, ó, nesse ponto, que são 4 casas decimais. Então essa vírgula está aqui, ela andou uma casa, 2 casas, 3 casas e 4 casas. Ela vai chegar aqui, nesse ponto aqui que a gente está representando pela vírgula. Então a vírgula andou para cá 4 casas decimais. Então a gente coloca menos